E tudo bom? Início de dia, já estou aqui com a minha camisa, minha roupa para ir para a academia e já gostaria de iniciar esse vídeo orando pela minha vida e pela sua vida. Pai, te agradeço pela oportunidade que nós temos todos os dias de compartilhar da tua palavra, de sermos sal e luz na vida daqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes, essa tarefa é uma tarefa árdua, desgastante, que nos causa pressão, que nos tira energia, mas nós queremos nos conectar à fonte de toda energia, de toda força, de toda alegria, que é o Senhor. Nós pedimos ao Senhor que nos guie, nos oriente, derrame da tua fonte de água vida sobre nós. Nós queremos ser fortalecidos, não por esperanças humanas, não por aquilo que os nossos olhos veem ou deixam de ver, mas pela tua presença. É tudo que nós precisamos. Nós queremos priorizar o nosso dia, na nossa vida, em todas as coisas que fazemos, aquilo que é importante para o Senhor, aquilo que está no coração do Senhor. Revela-se a cada um de nós e nos guia para que vivamos dias dos quais o Senhor tenha prazer em todos eles. Muito obrigado por esse momento. Guia-nos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma oração que sai do fundo do meu coração para a sua vida e para a minha vida, porque eu passei alguns dias em batalha espiritual por uma família que eu amo muito, e isso, de alguma forma, exige de nós um posicionamento diferente, e isso gera um desgaste físico, sem dúvidas. Eu fiquei com algumas dores muito intensas nessa área aqui, assim, não conseguia dormir direito. Foi muito intensa a batalha, mas eu acredito que as sementes e a boa obra que Deus começou nessa família, Ele há de dar continuidade. E eu quero deixar esse exemplo. Se Deus me permite estar vivendo isso, que de alguma forma seja bênção na sua vida também. Que quando você estiver diante de uma batalha, você não esmoreça, você não desista, mas que você busque forças através da palavra, do louvor, do jejum, da oração. São ferramentas espirituais para uma batalha espiritual. O que eu e você fazemos é que queremos lutar batalhas espirituais com armas humanas, armas emocionais. E quando a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é o Espírito que convence, é justamente isso. A batalha da revelação da palavra, da salvação, da libertação, da transformação, ela parte do princípio de uma semente de vida espiritual que é lançada por meio da palavra, por meio da oração, por meio do jejum, por meio dos louvores. Então peça a Deus para que te oriente naquilo que Ele já deixou como instrução e que você seja guiado inicialmente. Tome atitudes humanas, depois você vai tomar atitudes até emocionais, mas vai chegar um momento que você vai se mover pela compreensão espiritual daquilo que é importante ser feito. Eu hoje, por exemplo, gostaria de acordar, comer meu café da manhã do jeito que eu gosto de comer. Estou em casa, então isso facilita. E eu decidi abrir mão
desse conforto físico, para que eu tenha mais armamento espiritual à minha disposição. Que esse exemplo você utilize no seu dia a dia. Hoje não é um dia fácil para mim. Hoje eu acabei de falar com a minha esposa. Não estou bem. Eu estou sentindo falta de energia. Eu estou sentindo que eu estou desgastado. E eu vim aqui para juntos buscarmos dessa fonte de vida. Que esse momento seja um momento de alívio para mim e para você. Vamos ler Mateus capítulo 13. O capítulo é bem extenso, tanto quanto foi o capítulo 12. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Mais uma profecia. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderam. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberam. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas viram e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno, os demônios e todas as ações espirituais do mundo demoníaco vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá colheita de 100,
60 e 30 por 1. Talvez esse seja um dos textos mais simples, porque Jesus aplica a parábola que ele havia dado anteriormente. Então ele traz a revelação, a explicação clara e objetiva, para que não houvesse uma outra interpretação diferente daquela que ele estava querendo deixar como registro. Então, você pode ter uma revelação pessoal, sim, mas a compreensão já foi dada. Então, eu não preciso nem dizer nada mais. Eu só ressalto aqui a limitação do nosso coração, de compreender aquilo que é dito através das Escrituras. E se não for uma revelação por meio do Espírito, nós não conseguiremos compreender. Eu tenho aberto algumas caixinhas de pergunta, tenho conversado com algumas pessoas e eu percebo, e eu já passei por essa etapa também, aonde nós temos muita dificuldade de entender e aplicar aquilo que nós lemos. Que você não desista, que você não seja uma dessas sementes que não gerou fruto, mas que você continue e que ferramentas como essa, de alguém que pare para explicar, existem várias no YouTube. Procura o texto que está te trazendo dúvida, pesquisa sobre ele, procura no Google, não desista, peça ajuda a um amigo, a alguém que compartilhe a palavra, chama aqui, coloca embaixo na descrição do vídeo se tem alguma coisa que ainda te gerou dúvida, mas sane essa dúvida a fim de que essa semente gere fruto dentro de você, porque o fruto, ele tem uma característica, ele traz consigo outras sementes e ele traz consigo também um alimento para outras pessoas. Uma árvore, ela não vive dos próprios frutos, ela vive daquilo que ela foi enraizada, ela vive da terra boa onde ela está, ela vive da água, ela vive da fonte da vida. Esses frutos, eles vêm gerando alimento para aqueles que vêm buscar da fonte dessa árvore algum alimento. Então que você se torne essa árvore enraizada, dando frutos para outros que um dia colherão desses frutos, vão se alimentar e ainda vão gerar raízes e novas árvores, e assim o pomar do jardim do Senhor vai crescer através da sua vida, por onde você for, que você alimente muitas pessoas através daquilo que Deus vai revelar na sua vida, em você e através de você. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Isso era falado para pessoas que tinham costume e viviam a realidade do plantio. Todas as parábolas de Jesus tinham a ver com o contexto daquela época. Logo, ele estava falando para pessoas que entendiam a diferença de joio e de trigo. Para eles que têm um olhar clínico, que compreendem, eles sabem diferenciar. O trigo, ele serve a um propósito. O joio, ele só atrapalha e tira força do crescimento do trigo, mas não impede que o trigo cresça.
O problema, se você quiser arrancar o joio, as raízes dele podem estar de alguma forma conectadas com a raiz do trigo. E isso pode arrancar também a raiz do trigo. Por isso que é só feito na colheita o processo de separação. E como aplicamos isso? Infelizmente, existem muitas pessoas que estão no lugar certo, ouvindo a palavra certa, conectado às pessoas certas, mas ele não quer relacionamento com Deus. E ele ainda serve de pedra de tropeço para aqueles que estão ao redor. Ele atrai a atenção e ele afasta essa atenção do Senhor. Ele só quer atenção para si mesmo. E se aproveita, infelizmente, do ambiente da igreja para tentar ter essa atenção e suprir esse vazio emocional. E ao invés de buscar de Deus a solução e o auxílio, ele ainda atrapalha a vida de outras pessoas que estão lá buscando. E aí entra a palavra dura, de que quem vai fazer essa separação não somos nós. Quem vai fazer essa separação é aquele que lê os desejos, motivos e circunstâncias de cada coração. Eu, por mais que eu seja muito bom em analisar contextos, atitudes, eu não consigo definir aquilo que está no coração da pessoa. Muito menos a raiz, o motivo que levou aquela pessoa a viver daquela forma. Eu só sei que existe um motivo, mas Deus conhece esse motivo. E é por isso que ele fala que na hora que chegar lá no fim, é ele que vai mandar alguém separar o joio do trigo. Que você não assuma esse fardo, a menos que Deus te oriente, ok? O papel é da liderança, dos pastores, de definirem isso com muita cautela, com muita orientação do Espírito, para que não traga problemas para todo o contexto da igreja. É algo bem complicado. Então vamos dar continuidade. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim mais um cumprimento. O que fora dita pelo profeta, aqui não mencionou, talvez o Isaías de novo. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aí vem a explicação do joio. Antes da explicação do joio, vamos refletir um pouquinho sobre a mostarda. É uma semente pequenininha, eu já peguei semente de mostarda. Parece uma sujeirinha na pontinha do dedo. É muito pequena. É a menor das sementes. Mas quando ela cresce, ela se torna uma árvore, a maior das hortaliças, como mencionado aqui no texto. Lance a semente por menor que ela seja. Lance a palavra por mais simples que ela seja. Contribua para aquilo que Deus depositou no seu coração, de palavra, de conhecimento, de talento, porque isso pode fazer uma diferença muito grande na vida de alguma pessoa. E se fizer diferença na vida de uma pessoa, a Bíblia diz que uma alma
ela vale muito mais do que o mundo inteiro. Então, se uma alma for alcançada, é o suficiente, compensou, valeu muito todo o sacrifício e toda a dedicação do que quer que você tenha compartilhado e de como você compartilhou. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui é uma aplicação objetiva, muito clara, assim como houve a outra aplicação do que Jesus quis dizer de forma macro. Aquilo que eu dei como uma interpretação é algo micro, é algo no ambiente da igreja. Mas aqui Jesus ele estava abrangendo o mundo. Ele estava deixando bem claro: não é você que vai separar. Eu e os meus anjos que vão separar. E naquele dia, infelizmente, vai ter muito choro, muito ranger de dentes, muita tristeza, porque aqueles que achavam que estavam vivendo e praticando coisas para ter prazer a qualquer custo, infelizmente, o prazer vai acabar. Então, que você escolha prazeres, sim, aqueles que forem possíveis aqui na terra de nós vivermos, nós queremos viver, mas que nenhum deles nos afaste do princípio, da verdade, da vida, que é o Senhor. E tudo aquilo que Ele nos deixou de explicação, de orientação, está aqui. Que não sejamos nós a separarmos, mas que compreendamos que é Ele que vai fazer esse papel. Então, não cabe a nós dizer que aquele ou que esses serão escolhidos. Nós seremos surpreendidos. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Tudo que tinha custou um preço. E você só será completo na presença de Deus se você entregar tudo nas mãos dele. Tudo. Porque vale o preço. O reino do céu é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Nós temos o compromisso de compartilhar, seja de algo que recebemos hoje ou há muito tempo. Não importa, nós temos que compartilhar. E aqui fica muito bem explicado. Ele fala para pessoas que cuidam de plantio, fala para pescadores,
fala para negociantes, ele aplica a palavra de acordo com a compreensão de cada um daquelas pessoas que estavam ali, que eram públicos diversos. Então, tem aquela palavra que fala mais ao seu coração, a aplicação daquela palavra, ela surtiu efeito com mais propriedade, porque de alguma forma foi aplicada de forma que você entenda. Então, explicar da forma que você entende pode se conectar a outra pessoa que entende da mesma forma. E isso faz com que a palavra alcance cada vez mais pessoas. Então, fale do seu jeito. Não tente. Eu tinha, por exemplo, uma admiração muito grande por um pastor que ele sempre prega mencionando os textos que ele tem gravados na mente, com o endereço certinho, livro, capítulo, versículo. E eu sempre admirei muito isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho na minha mente muitos versículos, apesar de não ter o endereço. Mas eu tenho o meu celular que me ajuda. Então eu lembro do texto, escrevo o texto e aí eu encontro onde ele está escrito. Então eu consigo, de alguma forma, aplicar aquilo que eu aprendi da forma que eu sempre admirei, mas do meu jeito. Qual é o seu jeito? Não importa qual seja, desde que você esteja compartilhando essa palavra, que sem dúvidas vai trazer vida, vai trazer consolo, auxílio e salvação. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Não se preocupe com os julgamentos daqueles que te conhecem, daqueles que te viram crescer, que sabem de todos os seus erros. Aqui não é mencionado, mas não sei como é que foi a criação de Jesus. Eles conheciam a família toda, então eles também conheciam Jesus. Não sei se ele fez alguma arte, se ele em alguma vez desobedeceu a mãe, não sei. Eu acredito que não. Seja como for, as pessoas olhavam e falavam: eu sei de onde ele veio, eu sei o que ele fez, eu sei dos erros dele, consigo enumerar todos. E aqui Jesus deixa claro: um profeta, ele não vai ter honra na própria terra. E é difícil ser julgado por aqueles que nos conhecem ou conheciam. Porque se você se transformou por meio dessa palavra, você se tornou uma nova criatura. E essa é a minha certeza, de que, apesar das pessoas saberem dos erros que eu já cometi no meu passado, eles não conhecem os acertos que eu tenho acertado no meu presente. Eles não sabem daquilo que eu tenho construído na presença de Deus. Eles não sabem o que você tem feito para chegar até onde você chegou. As pessoas não conseguem entender que você mudou e elas continuam do mesmo jeito. Que Deus te abençoe e te fortaleça na sua caminhada, que te inspire e que você continue, apesar das críticas essas que vão vir de dentro de casa, das pessoas que supostamente mais te amam. E é por isso que essas críticas doem tanto, mas continua, porque a palavra que Deus quer manifestar através da sua vida não pode ficar escondida. Ela tem que ser traga à luz. Que Deus te abençoe.